Olá pessoal, eu sou Anderson, professor de Geografia. Vamos dar continuidade aí ao estudo dos mapas nessa aula. Vamos estudar o espaço geográfico e a cartografia, conteúdo do sexto ano do ensino fundamental. Vamos revisar um pouquinho de onde a gente parou na última aula. Nós falamos sobre os mapas temáticos, né? Como por exemplo, os mapas físicos. Vocês vão ver aqui no canto esquerdo da tela exemplificações desses mapas. Um mapa demográfico que indica aí a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado no território brasileiro. Os mapas históricos, como esse mapa que expressa aqui o Tratado de Tordesilhas entre Portugal e Espanha. Os mapas políticos, como esse, a divisão política do Brasil em estados e no Distrito Federal. Então, os mapas temáticos eles vão ter sempre um tema, um assunto e são os mais diversos possíveis. Vamos falar de cartografia. Para a gente falar de cartografia, a gente precisa dar uma pequena definição do que é cartografia. Cartografia é a ciência, né, da representação da superfície terrestre. O mapa, por exemplo, é uma ferramenta cartográfica. Ele vai ser sempre uma representação reduzida da realidade. Um mapa nunca vai conseguir, né, representar toda uma realidade. Ele é sempre uma projeção plana de uma superfície que é esférica, né? Ou seja, o mapa a gente sempre vê ele no papel, que é uma superfície plana, e ele representa, por exemplo, o mapa mundi, que é uma superfície esférica. Os mapas eles são formas de comunicação, então eles têm uma linguagem. E a cartografia ela define regras aí internacionais, que são as denominadas convenções cartográficas. Elas permitem uma compreensão universal dos mapas. Isso faz com que um mapa produzido em um país possa ser compreendido por outro, ainda que esteja em outro idioma, em razão do que? Dos símbolos. Nós temos aqui, ó, a área denominada região administrativa de Barretos, né? A gente tem aqui os municípios que compõem a região administrativa de Barretos, no mapa à direita. A gente podemos verificar alguns, ó, Barretos, Olímpia, Bebedouro, Guaíra. À esquerda, a gente consegue ver a localização dessa região no estado de São Paulo, né? Os símbolos cartográficos são eles que permitem aí essa compreensão universal dos mapas, né, que faz com que um mapa brasileiro, por exemplo, seja compreendido por um americano. Há o uso de cores e linhas e desenhos, ou seja, esses símbolos eles contêm esses itens, como por exemplo aqui a rodovia, uma linha vermelha. Nós temos, por exemplo, a cor azul, normalmente utilizada para indicar oceanos, mar, rios e lagos, como a gente vê aqui na ilustração, um traço indicando o rio. O verde normalmente é utilizado para indicar vegetação. A presença de um avião no mapa é para indicar aí que existe um aeroporto nessa área. Aqui a região ainda administrativa de Barretos, a cor laranja, a gente verifica a extensão territorial do município de Barretos, né? Ou seja, toda a área urbana e rural do município. Essa pequena área aqui numa coloração mais clara é a região urbana do município de Barretos. Aqui há a indicação de um avião, o que isso significa? Significa que tem um aeroporto na cidade. Essa linha vermelha é a indicação de rodovia, né? Essa outra linha aqui na cor laranjada é a indicação de uma rodovia duplicada. As linhas verdes são a indicação de rodovias municipais, que são conhecidas como vicinais. Aqui a gente vê o mapa da zona urbana de Barretos, de parte da zona urbana de Barretos. A indicação verde aqui é uma área de vegetação. Essa área em azul é a região dos lagos. E aqui a gente vê a presença da rodovia Brigadeiro Faria Lima. Aqui nós temos os elementos dos mapas. Podemos ver aqui o título do mapa. O título ele vai expressar sempre o tema e uma área. Qual que é o tema desse mapa? A densidade demográfica. Qual que é a área? O Brasil. A orientação, aqui no canto inferior direito, vai indicar os pontos cardeais, né? A nossa localização no mapa. A escala ela vai sempre indicar a proporcionalidade, né? A equivalência, ou seja, 1 centímetro nesse mapa em questão vai corresponder a 540 quilômetros na realidade. Temos a legenda dos mapas, que é o significado dos símbolos, fica no canto inferior esquerdo, e a fonte, que é a origem dessas informações. Vamos nesse mapa aqui tentar fazer passo a passo, né, a indicação.
Brasil político, esse é o título do mapa. A fonte está localizada aqui, no caso o IBGE. E aqui, o que que é? Orientação. E aqui, no canto inferior direito, a legenda. Desculpa, a escala. No canto inferior esquerdo, aí sim temos a legenda. Correto? Vamos falar aí da escala cartográfica. A escala cartográfica ela representa a relação de proporção entre as dimensões reais e a sua representação. Vamos usar o exemplo aí de uma sala de aula que tenha 8 metros por 6. Primeira coisa, a gente tem que definir quantas vezes essa área será reduzida. Nós temos aqui o mapa dessa sala de aula, 6 centímetros por 8. Temos aqui a representação da planta. Então, esses 8 centímetros eles vão corresponder aos 8 metros da realidade e os 6 centímetros aos 6 metros da realidade. Então, a proporção foi mantida, né? E é possível observar que essa representação aqui da sala de aula ela é 100 vezes menor que a realidade. Nós temos dois tipos de escala cartográfica, a escala numérica e a escala gráfica. A escala numérica é a indicação em números e a escala gráfica é a indicação através de um gráfico, como vocês visualizam aqui na porção laranjada do slide. Vamos falar aí da escala numérica. Ela é indicada no mapa em forma de fração ou razão, o exemplo que a gente acabou de dar da sala de aula em que a gente tem uma representação de 1 para 100. Então a gente tem a indicação aqui, temos dois símbolos que podem ser utilizados. A depender do símbolo, a gente muda a palavra utilizada, 1 sobre 100 ou 1 para 100. Indica a mesma coisa, só muda a forma de se pronunciar essa simbologia. Nós temos aqui o trajeto da tocha olímpica no Brasil. Nós temos aqui embaixo, então, a indicação de uma escala. Essa aqui é uma escala numérica, certo? Temos aqui 1 centímetro nesse mapa vai corresponder a 50 milhões de centímetros na realidade. O numerador ele indica a medida do mapa. Então, 1 é a medida do mapa e o 100, que é o denominador, ele é a indicação da medida na realidade. Vamos falar aí da escala gráfica agora. Ela é indicada no mapa na forma de uma linha reta horizontal, como por exemplo a sala de aula, que a gente utilizou a escala de 1 por 100, ela seria representada dessa forma. Esse pequeno espaço aqui corresponde a 1 centímetro e na realidade ele seria 1 metro. Nós temos aqui o mapa do Mato Grosso do Sul indicando as principais cidades, o mapa do Mato Grosso indicando as principais cidades desse estado. Nós temos na legenda aqui essas cidades e aqui embaixo na escala a gente pode observar que 1 centímetro nesse mapa vai corresponder a 200 quilômetros na realidade. Nós temos as escalas que são denominadas pequena escala e grande escala. Vamos falar então aí da pequena escala. A pequena escala ela tem poucos detalhes, ou seja, a realidade foi muito reduzida e ela representa grandes áreas. Ou seja, quanto menor é a escala, ou seja, uma escala pequena, maior é a área representada. A gente consegue uma área maior nessa escala. Só que a gente, em contrapartida, tem menos detalhamento. Vamos exemplificar isso? O mapa mundi ele é uma pequena escala. A gente tem uma área muito grande aqui representada, né? Todos os continentes, mas a gente não tem um detalhamento de informações. Por exemplo, a gente não consegue ver os estados do Brasil, a gente não consegue ver os municípios, né? Então a gente não tem aí uma riqueza de detalhes nas pequenas escalas. Agora nós temos aqui as grandes escalas, vamos falar sobre elas. Nas grandes escalas a gente consegue ter uma maior riqueza de detalhes. A realidade ela foi pouco reduzida nessa projeção, né? E ela representa pequenas áreas, como as cidades ou os bairros. Então, as grandes escalas, quanto maior forem as escalas, menor será a área representada. Só que maior será o detalhamento, a gente vai conseguir ter mais informações. Vamos verificar aqui, por exemplo, Zequinha Amêndola é um bairro de Barretos, conhecido como Barretos 2. A gente consegue ver o nome das ruas desse bairro, a gente consegue ver nome de empresas que estão em bairros vizinhos, a gente consegue ver até mesmo nome de bairros vizinhos. Olha, Dom Bosco, Jardim Etempe, conseguimos ver aqui um supermercado, então a gente tem aqui um detalhamento maior de informações. Nesse mapa em específico, olhem aqui embaixo a legenda. 1 centímetro nesse mapa corresponde a 200 metros.
É uma grande escala. Vamos falar aí agora do que são plantas, do que são cartas e o que são mapas. Então, dependendo do tamanho da escala que a gente utiliza na nossa projeção, a gente vai estar construindo às vezes um mapa, uma carta, né, ou mesmo uma planta. Vamos lá, um por vez. Vamos falar das plantas. As plantas, elas são áreas pequenas, né? Normalmente, o que está expresso nessas imagens? Cômodos de uma moradia, que é a planta de uma casa, né? Ou bairro. Ela utiliza o quê? De grandes escalas, que são as escalas que têm maior riqueza de informações. A gente tem aqui a planta de uma casa, olha, o quarto, a sala e assim por diante. A gente consegue verificar aqui os cômodos dessa casa. Outro exemplo aí, a área central aqui do município de Barretos. É uma planta aqui do município de Barretos. A gente consegue ver aqui um hospital, né? A gente consegue ver o nome dos bairros vizinhos, o nome de algumas ruas, né? Então a gente tem aqui um exemplo de planta. Aqui está a escala, né? 1 centímetro vai corresponder a 50 mil centímetros da realidade. Vamos falar das cartas agora. As cartas, elas utilizam uma área um pouco maior que a das plantas, mas ainda são áreas urbanas, às vezes plantações ou construções. As escalas que as cartas utilizam são as escalas médias ou as escalas grandes. As escalas médias são as escalas que estão aí entre as escalas pequenas e com as escalas grandes. Aqui nós temos um exemplo, vocês podem verificar aí na página de vocês da apostila também 269, uma carta de Brasília, né, de 1984. A gente vê algumas informações. Olha só aqui a esplanada dos ministérios, o Palácio do Alvorada, a Lagoa. Então a gente tem algumas informações. Não tem uma riqueza de informações como na planta, mas tem aí uma boa quantidade de informações. Outro exemplo daqui das cartas. A gente vê aqui quase a totalidade da área urbana do município de Barretos, né? Numa escala em que 1 centímetro nesse mapa vai corresponder a 100 mil centímetros da realidade. A gente visualiza aqui, por exemplo, a presença de 2 rodovias, a gente verifica aqui o nome do shopping da cidade, né? Áreas verdes, então aqui a gente tem até uma quantidade aí considerável de detalhamento. Vamos falar dos mapas. Os mapas, eles utilizam áreas maiores, né? Ou seja, países, continentes, superfícies. Então, ele utiliza do quê? Das pequenas escalas. Então, tem menor nível de detalhamento nos mapas. A gente tem aqui o mapa brasileiro inserido aqui no continente sul-americano. A gente vê quase a totalidade do continente sul-americano aqui. Então a gente tem aqui a escala, 1 centímetro vai corresponder a 1000 quilômetros. A gente não tem muito aprofundamento aqui, mas a gente tem uma área maior. A exemplo aí da utilização, da importância da utilização dos mapas, vamos visualizar alguns mapas aí da pandemia do Covid-19. Os mapas estão sendo muito utilizados, né, para transmitir informações, né, da pandemia aí de Covid. Nesse mapa a gente consegue visualizar aí as rotas globais do coronavírus. Acompanhe aqui a seta. A origem na China, indo posteriormente em direção à Europa, em direção à Oceania e em direção aqui também, né, à América. E a migração também aqui de casos da Europa, principalmente aqui para a América do Sul e a América Central. Então aqui esse mapa exemplifica a rota. Aqui é o número de casos notificados por UF. O que é UF? É a unidade federal, ou seja, o número de casos notificados por estado. Na data do dia 27. A gente vê aqui na legenda, de acordo com a tonalidade de cor, os tons mais escuros indicam os estados com maior número aí de casos notificados. Nesse segundo mapa é o número de óbitos, o número de mortes por estado. Novamente, nas tonalidades mais escuras, a gente observa aí os estados com maior taxa de óbitos de Covid, como por exemplo aqui o estado de São Paulo, do Rio de Janeiro, Amazonas e Pará. Aqui nós temos uma indicação do estado de São Paulo, com todos os seus municípios, que são 645 municípios. No dia 28 de maio, né, 521 municípios já tinha casos positivos de Covid-19. Nas tonalidades mais escuras, nós temos aqui, por exemplo, acima de 150 casos notificados, como é o caso do município de Barretos, que a gente verifica nessa região aqui do mapa.
Aqui nós temos a classificação de regiões em fases, né, por divisão de Departamento Regional de Saúde, que é o decreto aí que recebeu o nome de Plano São Paulo, né, a flexibilização aí, é a reabertura das atividades comerciais, do setor de serviços, e da economia. A gente tem ali na legenda a fase de 1 a 5, né? Conforme vai se avançando de fase, vai se permitindo uma maior abertura, né, do setor de comércio e serviço. Como a gente pode verificar, essa área aqui em amarelo é a região da diretoria do Departamento Regional de Saúde de Barretos. Estaríamos aí na fase 3, a partir de 1 de junho. Pessoal, o conteúdo da aula é hoje, espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida vocês podem tirar nos grupos de WhatsApp.